Está faltando entendimento das pessoas. O que é que tem para bilionário? Você acha que Deus é
aí que estão pirolado. Mas tem para nós colocar no assunto que Jesus está tocando, mas quem fala quem é rico, seu Rafael, Henrique Soares, nós falamos dos que são ricos. Nós estamos falando que eles se esqueceram de que forma? Usa a palavra de Deus. No voto, que o nosso conselheiro acabou de falar aqui, a custa do voto. E Jesus diz agora, só que eu fico triste quando a gente vê um montão de crente que não tem discernimento. Porque, na verdade, minha esposa mostrou agora um envelope, um voto, para Deus é bom, que é uma igreja também que só pede ele, só vai votar, ele pede mais de 10 vezes, cada muito que você olha, só que tem dinheiro. Então, a gente vê, eles já estão com o voto, empresta no Pix, quando você passar o Pix e dá para ele. Então, a gente tem entendimento, isso não é projeto, isso é uma lavagem de mente. E como tem falso profeta, tem falso crente, porém, porque se não prestar atenção, ninguém põe a palavra, nem guarda a palavra, nós falamos do falso crente também, porque quando nós deixamos apoiar o que é verdade e passa a apoiar o que é mentira, nós se tornamos realmente falso crente. Né? A Bíblia ensina isso de ponta a ponta em cima. Jesus ensinou, desde o início, Deus tem alertado o povo a respeito de tudo isso. Nós estamos vendo aqui essa passagem em Mateus, mas tem muitas coisas, eu não vou ler aqui em outro lugar, porque se não voltar lá, nem não diz, vai voltar no Deus, o que é que fala de Deus? Fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta dos pastores, é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, aleluia. Muitos são os que entram na porta larga, na perdição, porque é fácil. Porque o pastor que quer dinheiro, ele não vai dizer a você que você vai ter que mudar a sua vida. Porque ele sabe que você gosta de ser vaidoso, ele gosta de vaidade, ele vai contra isso, você gosta, mas ele vai. Então as pessoas não mudam porque o pastor vai orar, porque ele sabe se falar, falar tantas coisas, a igreja não vai ter o que ele quer, que é o povo, coloca ele no povo, tomar as ofertas que ele quer, alcançar o patrimônio que ele quer. Aí, Jesus falou bem claro. É mais fácil passar um cabelo no fundamento que o rio de salvar. E é verdade. Esses ricos que estão aí, viajando para lá e para cá, de avião de uma geração, andando para lá e para cá, e os que ficam aqui embaixo sofrendo, e eles não fazem nada por eles. Bom, nunca vão ver o bem de Deus. Nunca. Não vão ver o bem de Deus. E agora, aqui bateu a explica, bem claro, que essas pessoas que se olham inteligentes, um inferno, eles sabem que é isso. Porque o meu não vai culpar aquele cara errado. Se eu for lá, eu vou falar dele, não vai falar de você. Porque quem é a mesma coisa, quem anda junto, quem acompanha. Como Deus falou, se foi cego, for guiar outro, não sai lá na porta, não cai no buraco, porque o cego pode guiar o cego. Então, o que falta é entendimento da palavra de Deus. Para nós entender, nós vamos entrar aqui no texto para nós entender bem direitinho a palavra de Deus. Então aqui ele diz que entrar pela porta estreita, porque lá é o caminho que conduz a pessoa. Porta estreita é o quê? Porta estreita é onde que a gente declara pouco. Eu vou falar que é porta estreita, porque jamais a pessoa fala isso que eu estou falando aqui, em lugar nenhum. Porque eles minimizam a palavra justamente para não assustar o povo. Aleluia. Mas você disse que a palavra da salvação é confrontadora, ela confronta. Porque se ela não confrontar, a gente não vai mudar. Quando ela confronta você, ela cria uma guerra dentro de você. A palavra começa a guerrear dentro de você. E você começa a dar para você mesmo dizer, rapaz, eu não estou fazendo errado. O que eu estou falando não é certo. Aí você começa a entender a palavra de Deus. Deus começa a entrar dentro de você. E você começa, se você é de salvação, automaticamente você toma uma posição. Você toma uma posição. E você vai ser abençoado porque você está dentro que é verdade. Amém. Porta estreita significa uma igreja que prega a doutrina de Deus verdadeiro. Porta larga significa uma igreja igual ao catolicismo, igual uma igreja mundana, que não é o mundo, porque se as igrejas
dedão no pé até o fio do cabelo. O que é santificação? Separado do mundo e consagrado para Cristo. Porque o mundo já é maligno. Ele fala pecado, o mundo já é maligno. Então, o mundo não salva, o mundo condena. Aleluia. Aleluia. Então, para você não entender o que significa porta estreita, nós vamos ver que é a igreja que prega a verdadeira palavra. O porta larga é a igreja que conduz do jeito que eles não vão forçar o que a palavra de Deus força. Porque quando ele diz seja santo, meu Deus, ele está forçando a igreja. Ele está fazendo a igreja tomar uma decisão. Tá? Você vai olhar para você e mudar muitas atitudes que tem que mudar em nós. Né? Significa santidade, separar do mundo e consagrar para Deus, separar do pecado, tudo aquilo que não é. Porque se você diz que está servindo a Deus, mas está misturado, então não está certo, está errado. Então, mas Deus é Ele que muda. Nós não temos poder de mudar. Porque a palavra não toca em você, você vai estudar a palavra, você vai descobrir a própria palavra. A própria palavra vai ensinar e você vai se convencer que está certo. E você vai entender e você vai ser abençoado. Vamos ler ainda no livro de. Porque aqui eu li só que diz a palavra dos nossos profetas. E a gente eu vou ensinar de novo aqui. Isaías 56 e 10. Vocês vão entender. Que lá no Novo Testamento, onde Jesus estava falando ali. E agora nós vamos escutar no Velho Testamento, onde Deus está chamando a atenção aqui deles também. Os irmãos vão entender como é bíblica essa palavra. Isaías 56 e o versículo 10. Nós estávamos falando dos cegos. Jesus considera as pessoas que não obedecem e que não ensinam como cegos. Se você fala assim, todos são atalaia, são cegos, nada sabem, todos são cães, mudos, não podem ladrar. Não pode ladrar, anda adormecido. Estes são cães. E agora eu estou guiando, né? No 11. Estes cães são golosos e não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. No 12: vinde e dizeis, trazemos vinhos, bebida forte, e o dia da manhã será como este, ou ainda mais famoso do que isso. Então, aqui significa que Jesus está chamando, Deus está chamando a atenção agora do povo, agora no passado, que disse que Israel sofreu e estava sofrendo, porque quem estava no comando é o que está dizendo. Todos os seus atalaias, todo o povo, se dizer o povo de Deus, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e andam tropeçados, não dormir. Ou seja, esses cães são colossos, aí são pastores. Então, ele tem que dizer, eram os pastores que cuidavam do povo, fizeram o povo crescer. E hoje, aí você traz aqui hoje, essa palavra se encaixa dentro de tudo que nós vemos no dia de hoje, de tudo que você vê. A maioria das igrejas que nós vemos no dia de hoje se encaixa dentro desse versículo. Porque quando a pessoa faz uma barbaridade de levantar um envelope na igreja, ou vender um lenço, ou vender qualquer coisa, ou vender um cajado, ou vender qualquer coisa na igreja, ele está dizendo para ele que eles são cegos e mudos. Não é verdade? Como a gente vê muitos lugares aí que as pessoas vendem terra de Israel, óleo de Israel, todas essas coisas. Então, para ser salvo, não precisa de nada disso. Para ser salvo, quem comprou? É só o sangue de Jesus. Você já foi comprado por sangue de Jesus. Por isso que Jesus fala lá em João: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e meu Pai que são o caminho. O povo, muita gente não
se agrada nisso e não quer além disso, porque muitas vezes o povo está focado em outra direção. Eles querem morar no céu, mas do jeito deles. E para nós morar no céu, nós precisamos entender a palavra de Deus, entender os mandamentos do Senhor. Mas a gente está vendo que o mundo está voltado para esse tipo de situações aqui que a gente está acabando de ler. Seus atalaias são cegos ou mudos, são considerados como um cão, fica só deitado e dormindo. Aí ele fala: estes cobres são colosos. Quanto mais dinheiro eles têm, mais dinheiro eles querem. É isso que Jesus quer dizer. O cara está um pouco rico, ficando mais rico, mas eles querem mais dinheiro. Aí nós vamos lá, nós vamos encontrar que eles vão cair na maldição da igreja do lado certo, que é a igreja que estava na esquina, a igreja que era rica e estava ficando mais rica. Nós somos ricos e não temos falta, está ficando cada vez mais rico. Jesus falou para eles: vocês são pobres, miseráveis e nus. Mesma coisa, a igreja pode ser milionária, pode ter o que quiser, mas vai pegar a palavra: eu sou pobre, miserável e nu, porque só tem dinheiro, tem condições, mas não tem o poder de Deus, não tem a direção de Deus, estão na operação do erro. Se aí já vimos que a igreja não vai salvar ninguém, nem vai se salvar, porque não estão seguindo a Deus para nos entender. Porque a igreja lá do céu, a igreja lá do céu, aí chega lá em Apocalipse, a igreja lá do céu, aí Jesus fala assim: Jesus se agrada de vocês que têm pouca força, mas não negassem o meu nome, obedecessem os meus mandamentos. Então, eis que diante de vocês tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus falou isso para o povo verdadeiro. Jesus fala para mim, para você, que são verdadeiros, tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque essa porta foi aberta pelo amor de Deus. Quando Deus abre uma porta para mim e para você, ninguém fecha ela. Mas se eu abrir uma porta aqui nessa parede aqui, amanhã alguém pode fechar. Se alguém abrir a porta, mas a porta que Deus abre, ninguém diz que é uma porta que só Deus sabe. Quem é o homem que vai enfrentar Deus para fechar uma porta? Quem é o homem que tem o poder de atrapalhar os planos de Deus na minha e na sua vida? Ninguém. Então, é o que nós temos que fazer. Nós temos que ter cuidado, porque é muito perigoso servir a Deus, porque a gente acha que está indo para o céu. Não, nós não estamos indo para o céu, estamos indo na cabeça de pessoas que oferecem o céu do jeito deles, mas não do jeito que Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus foi expulso da sinagoga porque ele chegou, leu o livro de Isaías e falou que a palavra está se cumprindo naquele dia que ele estava na sinagoga. Ele abriu lá e falou: aqui está falando de mim, porque eu sou o Messias. Quando ele falou isso, pegasse a palavra da igreja e expulsaram dentro da igreja. Do mesmo jeito, é de nós. Se nós vamos pegar nessa igreja que não tem doutrina, que não quer nada com Deus, ele expulsa lá de lá, porque ele disse que nós somos errados e eles são certos. Então, é isso que a gente acontece. Mas nós temos que ter entendimento. Jesus disse no Evangelho, Mateus fala: vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele disse: aprendei comigo, que o meu jugo é leve e suave. Então as pessoas dizem assim: não, você vai vir para a igreja aqui é tudo tranquilo aqui. Aí é tudo tranquilo. Então, tem um casal que chegou aqui, agora contou o testemunho. Toda semana eu estava gastando 300, 400 na igreja, R$1.000, dando para os pastores lá. Aí o pastor ligou lá no lugar para mim: você quer que fazer a campanha do 306 de quanto? Dá R$350 toda a vida que ia lá, o pico de R$350. Isso não é igreja, isso é demônio. Isso é pessoa usando a palavra de Deus, que demônio. Aqui está escrito na palavra dele, doutrina, lá em Timóteo fala: doutrina de demônio. Aleluia a Deus. Como é que você vai comprar? É só nós ter noção. Você acha que Deus vai deixar se vender? Você acha que você serve um Deus que se vende? Um Deus que você compra ele por R$1.000? Um Deus que você compra ele com dinheiro? Deus é o comprador de tudo. Deus comprou tudo. Deus já comprou você para o filho dele. Nós somos comprados por sangue de Jesus e não vamos deixar que ninguém faça negócio de mim e de você, porque as pessoas estão deixando de ser negociadas com as pessoas. Lá em Pedro fala que as pessoas é expostas nas igrejas como objeto de negócio. Objeto de negócio. É isso que abre o entendimento, tem entendimento, para de ser objeto de negócio. Porque nós já temos um dono. Não precisa você vender de novo. Não precisa vender de novo. Então o foco tem que
entendimento de saber que você já foi comprado pelo Senhor Jesus. Não adianta mais, vou fazer o voto de tal, fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, nós temos que ter entendimento. Você já foi comprado e o que você tem que fazer é obedecer a palavra de Deus. O que tem que obedecer tudo que está escrito aqui. O que passar ou diminuir, está fora. Porque o serviço não tem material nem útil e nem acrescentar. Nem tirar nem acrescentar. Tem gente que acrescenta e tira. Tira a palavra dura quando é para falar para o pecador que ele tem que se converter, eles tiram. Mas acrescenta palavras que não existem, dizendo que Deus quer você assim, que você tem que ser assim, porque Deus é assim. Não, Deus não é nada disso. Deus é justo. O que é uma coisa justa? Uma coisa que não. Quando ele diz, irmão, zelar pela palavra de Deus. Deus diz que zela pela palavra dele, é isso. Ele tem cuidado, você zela pela palavra, ele quer dizer o quê? Eu não mudo, eu não faço nada na vida de ninguém se eu estiver de acordo com a minha palavra. Você está dizendo isso quando ele diz que zela pela palavra dele. Então, se você quer ver Deus operar na sua vida, o Deus do céu da terra, o Deus do céu da terra, obedeça a palavra de Deus, que é esse que vai operar na sua vida. Porque quando nós não obedecemos, quem vai estar operando na sua vida é o diabo, porque ele opera mentira, tem enganado desde o começo, ele está aí enganando. E está lá em João também, diz que aquele que obedece, que não obedece a Deus, está obedecendo pela mentira. Só tem dois caminhos, não existe 10 caminhos, 20 caminhos, só é dois. Um que leva ao céu e outro que leva à perdição. Então vamos escolher o que leva ao céu. Vamos escolher esse, porque tem pessoas que toda religião é boa. Não aceitar isso, não existe negócio de toda religião é boa, não. Só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade é que ele é o Pai que está por mim. Se alguém quer oferecer o caminho, recuso, aceita só esse, só o caminho. Jesus é o caminho, a verdade é que aceita ele. Porque tem gente que nem entrou no caminho ainda, nem entrou. Porque quando nós entrarmos no caminho, quando nós entrar em Jesus, aí nós entramos no caminho. Então nós precisamos entrar em Jesus para poder entrar no caminho. Nós precisamos seguir Jesus e Ele vai dar vitória para mim e para você. Então o que Jesus ele está dando a cautelar dos falsos profetas. A cautelar é aquele que está interessado no seu dinheiro. Você vê, é tão real isso, que você já viu as igrejas ricas, tem um mendigo lá dentro? Pode olhar, você vai olhar, pode olhar sair daqui na rua, pode olhar todas as igrejas, essas igrejas famosas aí, mas nunca se entrar e manda expulsar na hora. Então é o vontade de Jesus. Porque Deus disse que quando você fizer um banquete para alguém, faça alguém que não pode retribuir. Se você quer ajudar alguém, ajuda alguém que não pode te dar uma mesa de moeda. Porque tem gente que dá as coisas aos outros pensando que ganha um troco, ganha mais. Isso é barganha. Isso é querer, tem o rico dar um carro para outro, pensando que ganha outro carro melhor. Tem dinheiro é assim. E Jesus não. Jesus ele disse: olha, ajuda os pequenininhos, ajuda aquele que não tem nada, aquele que não pode retribuir, porque aí sim você está fazendo para mim. Porque nós só fazemos para Deus quando nós fazemos para o pobre, aquele que não tem condição de retribuir a nós. Mas nós estamos fazendo para Deus e Deus recebe e abençoa nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, vamos falando, nós vamos para suas casas, e a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Né? Vamos continuar firme, vamos orar por todo esse povo, para que Deus abra os entendimentos desse povo, para que eles possam salvar as almas do Senhor, que está na mão deles, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra, Pai, e pedimos que nos leve a nossas casas na direção do seu Santo Espírito, ó Pai, todo Deus, meu Deus, repreenda todo o mal, abençoa o vídeo da palavra do Senhor através do Facebook, através das redes sociais, o Senhor abençoa lá Israel, abençoa lá em Moçambique, abençoa nossos irmãos ali, nosso irmão Anatório Funé, abençoa todo o nosso igreja lá em Itaquacetuba, abençoa nossos irmãos ali, abençoa o vizinho da esquerda dele, abençoa, Pai, todos que aqui estão presentes, nosso irmão reger a família dele, a casa dele, tudo que ele tem, o Senhor possa mudar as mãos, guardar e prosperar o teu servo e a sua esposa, em nome de Jesus Cristo, Pai, por ele, a graça. Abençoa todos que aqui estão presentes, faz milagre na vida de cada um deles, ó Pai. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém.